Em Frankfurt, no dia 9 de outubro, as primeiras palavras que pronunciei foram para agradecer à Academia Sueca a atribuição do Prémio Nobel de Literatura. Agradeci igualmente aos meus editores, aos meus tradutores e aos meus leitores. A todos torno a agradecer. E agora também aos escritores portugueses e de língua portuguesa, aos do passado e aos de hoje. É por eles que as nossas literaturas existem. Eu sou apenas mais um que a eles se veio juntar. O país levantou-se em alegria, como então escreveu Eduardo Prado Coelho. E foi com alegria e surpresa que Portugal recebeu a notícia da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago, em outubro de 1998. O caso não era para menos. É o primeiro e único Nobel não só da literatura portuguesa, como da literatura em língua portuguesa. Mas a verdade é que algumas vezes, enfim, estou a pensar, digamos, noutra coisa e de repente passa-me pela cabeça isso de que sou o Prémio Nobel de Literatura. E mesmo agora há assim uma espécie de pequeno movimento de surpresa, como se eu estivesse a perguntar a mim mesmo: e como é que isto aconteceu? José Saramago, que no próximo dia 16 de novembro faria 96 anos, também recebeu o Nobel com natural alegria. De uma hora para a outra, como se, e agora estou a pensar só em Portugal, é como se todos os portugueses, não direi todos, enfim, mas uma grande maioria deles, como se tivessem crescido 2 centímetros. E 2 décadas passadas, continua em alta o orgulho dos portugueses em relação ao Nobel Saramago? Obviamente é um escritor fundamental do nosso século XX e creio que o Prémio Nobel acabou por consagrar aquilo que já era evidente no reconhecimento internacional dos leitores. Aliás, estou em crer que Saramago será mais lido, inclusivamente nas suas traduções estrangeiras, do que nos leitores portugueses. E, portanto, quer dizer, um escritor premiado a nível internacional nesse plano, e não foi só o Nobel, parece-me que é da maior importância para a literatura portuguesa. É o nosso único Prémio Nobel. Quando recebeu o Nobel, Saramago já era um nome maior da literatura portuguesa, traduzido em muitos países e com milhares e milhares de leitores em todo o mundo. Nem precisaria do Nobel para ter um lugar na história da literatura entre os maiores escritores do século XX. Mas o reconhecimento da Academia Sueca deu-lhe uma projeção planetária. Qual é a importância do seu legado literário? Que significado tem hoje Saramago entre os jovens? Eu acho que o Saramago não é um autor muito reconhecido em Portugal, infelizmente, porque ele é muito controverso. E por isso é que eu acho que ele é um símbolo de irreverência, porque apesar de ele não ser muito aceito em Portugal, por causa dos raciocínios que ele tem sobre a Igreja, sobre a vida, sobre a sociedade portuguesa, acho que é um reconhecimento, porque apesar de Portugal não o reconhecer, houve alguma entidade que acabou por reconhecer o seu gênio. Eu acho que é importante nesse nível. Tem que ter alguma preponderância, porque de facto não é todos os dias que temos algum autor português que ganha esse prémio que é internacional e portanto é ótimo. E portanto, apesar de, na minha opinião, não gostar muito da forma como ele escreve, acho que ele teve de facto um impacto em Portugal. Acho que ele é um marco muito especial para a literatura portuguesa, então dá logo um ânimo diferente para lermos, acho eu, e a mim isso despertou mais interesse nas suas obras. Qual é que achas que é o significado de Saramago hoje em dia e para ti pessoalmente? Para mim não tem grande significado, porque eu já nasci depois de ele ter ganho o Prémio Nobel, portanto só li uma obra dele, foi mais por obrigação do que outra coisa, não tem grande significado para mim. Gostava de ler mais, mas... Romance, poesia, teatro, memórias, diários, crónicas. São mais de 3 dezenas de livros publicados de Saramago. Uma obra plural e singular a que recentemente se acrescentou um volume inédito do seu diário, O Último Caderno de Lanzarote, relativo ao ano em que recebeu o Nobel. E quais os títulos preferidos deste vasto universo literário? Se há algum livro que me marcou de forma particular, sem dúvida, que é o meu livro preferido de sempre, que é o ensaio sobre a cegueira. Por acaso tenho uma história muito engraçada sobre este livro, porque eu estava no 5º ou 6º ano e o meu avô tinha o hábito de ir à biblioteca buscar livros.
E houve um dia em que eu fui visitar a aldeia e ele tinha um livro na mesa de café e eu estava à espera dos meus pais, pronto, à espera dos adultos, não tinha nada para fazer e decidi começar a ler o livro. Esse livro chamava-se Ensaio sobre a Cegueira, de um senhor chamado José Saramago, que eu já tinha ouvido assim falar, que escrevia de uma forma muito estranha, sem pontuação, não se percebia nada do que ele escrevia, e então pensei, aqui está um bom desafio. Comecei a ler e apaixonei-me desde a primeira li. Há uma frase que é talvez a mais famosa, que é a que está até na contracapa, que me marca até hoje e que eu levo para a minha vida, que é: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Assim pensando, deve ser o ano da morte de Ricardo Reis. Eu de facto, eu nunca li muitos livros de Saramago, mas os poucos que li é de longe o meu favorito. Acima de tudo é interessante como não é qualquer escritor que consegue pegar num heterónimo de Fernando Pessoa e dar-lhe uma nova vida, dar-lhe uma conclusão. E é preciso um escritor com muita alma, muita coragem, muita bravura, acima de tudo com caráter e qualidade de escrita. Algum livro do Saramago que gostaste em particular? Eu só li um, foi o Memorial do Convento, mas sim, gostei bastante. Marcou foi a paixão dos dois protagonistas, a Belimunda e o Baltazar de Sete Sóis, que de facto tinham uma grande paixão e lutaram para que ficassem juntos. Tinha uma missão que era, o que eu me lembro, era conseguir pôr a caçarola a voar. E conseguiram, portanto, os poderes da Belimunda foram inatos e conseguiram, apesar das dificuldades que houvessem, portanto foi o que marcou. Tens aí alguma obra de Saramago que tenhas gostado em particular? É que sim, gostei muito do Memorial do Convento porque li no secundário e acho uma grande história e fiquei a conhecer a escrita do Saramago melhor. Memorial do Convento, o ano da morte de Ricardo Reis e o Ensaio sobre a Cegueira estão certamente no pódio dos seus romances, com inúmeras edições e traduções em todo o mundo. A obra do Saramago não é toda de primeira grandeza, digamos assim, mas há um conjunto de livros que são absolutamente fundamentais na literatura portuguesa. Falo do Memorial do Convento, obviamente, falo do ano da morte de Ricardo Reis, do Ensaio sobre a Cegueira. Enfim, não se pode ler a literatura portuguesa do século XX sem passar inevitavelmente por Saramago. Talvez das três, a que eu gosto mais é o ano da morte de Ricardo Reis. Muito curiosamente, o ano da morte de Ricardo Reis é 1936, ou seja, eu tenho a certeza absoluta que o José Saramago foi buscar a ideia de 1936, que é uma data-chave na nossa história. É realmente a data em que, não em que a ditadura é implantada, mas digamos assim, em que ela adquire toda a força, inclusivamente institucional. Ele foi de certeza absoluta buscar essa ideia aos Sinais de Fogo, do Jorge de Sena. E quais os personagens mais marcantes que Saramago criou? Foi o padre do quarto momento do filme. Na altura achei piada ele estar completamente fora do seu tempo, ser avant-garde. Gostei do professor Scarlatti, por ser um nome italiano e que me chamou a atenção, e gostei muito da personagem, também no Memorial do Convento. Na verdade, o que me marca mais nos livros de Saramago não são os personagens, são as analogias que ele faz à vida e como é que ele consegue pegar em vários temas e, independentemente da época em que ele está a escrever, conseguir torná-los muito atuais e fazer raciocínios fantásticos sobre o que é que nós estamos a fazer aqui. A personagem que para mim tem mais relevância é a empregada do local onde o rei estava alojado, Lídia, porque apesar de pertencer a uma classe social mais desfavorecida, estava extremamente bem informada do que se passava em Portugal na época de Salazar e era uma mulher de armas convicta dos seus ideais. Em relação às personagens, uma personagem que me tenha marcado, a verdade é que todas as personagens que eu já conheci de Saramago, e muitas há por conhecer ainda, me marcaram de alguma forma. Eu já não me lembro bem do conto, mas é o conto da Ilha Desconhecida, e que, pronto, é muito pequenino, como podem ver, lê-se muito rapidamente e vale muito a pena. Quanto às personagens, talvez destacaria o homem, que bateu à porta do palácio a pedir para falar com o rei, porque me fez perceber a importância dos contextos, que hoje é tão importante na minha área profissional, não é? Do jornalismo, e também me fez perceber que existem muitas formas de dizermos a mesma coisa, mas a forma como dizemos é particularmente importante para nós chegarmos depois onde chegamos. E, portanto, a palavra tem uma importância máxima.
São personagens universais, protagonistas de uma das mais importantes obras literárias do século XX. Saramago é e sempre será a referência da literatura portuguesa dos tempos mais recentes. Dificilmente teremos tão cedo uma referência literária portuguesa no panorama internacional como foi Saramago. Saramago, na minha opinião, conseguia atrair as pessoas a ler, criava histórias de facto de uma forma que para muita gente se calhar era diferente, mas era exatamente nessa diferença que estavam os grandes trunfos da escrita de Saramago. Era assim que ele conseguia passar a sua mensagem, mas era uma mensagem rica, era uma mensagem interessante e era uma mensagem poderosa ao nível literário. O património nobilíssimo que nos cabe continuar a honrar e descobrir, e sobretudo a ler.